Não. Se o verbo terminar em R, em S ou Z, o que a gente tem que fazer mesmo? Tira o R, o S ou o Z e acrescenta L. Lo, lá, los, las. Certo? Aí a gente acrescenta o R. Então, vamos fazer isso aqui. Vim certificá-lo. Tira o R e ainda o certificar vira uma oxítona terminada em A. Portanto, vim certificá-lo. Certo? Objeto direto. Muito bem, na letra C. Eu vim certificar algo. Isso. Eu vim certificar isso. Bom, muito bem. Então, a gente fez essa troca. É sinal de que toda esta oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Professora, tudo isso? Sim, porque veja bem. Na letra A tem a data da prova. Não apareceu o verbo, mas era objeto direto. Na letra B apareceu da data da prova. Certo? Veio com preposição, o nome núcleo é data, então, objeto indireto normal. Só porque agora todo o objeto veio aí simbolizado por uma oração, não quer dizer que não seja objeto direto ou indireto. É sim. Vim certificar isso, objeto direto. Nós já vimos essas classificações, certo? Se aqui já existe objeto direto, o que nós está faltando para nós colocarmos aqui? O objeto indireto. Olha lá, vim certificar-lhe isso, ok? É assim. E na D, vim certificar, vejam, de que a prova será amanhã. Vim certificar disso. Então, se aparece a preposição, é porque aqui nós temos um objeto indireto. O que está faltando? O direto. Aí é a mesma coisa, tira o R, acrescenta L, vai o acento lá. Vim certificá-lo de que a prova será amanhã. Objeto direto. Entendido? Então, para esses verbos, vocês têm de ter dois complementos. Um direto e um indireto. Na letra D, essa frase de que a prova será amanhã seria oração, subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Certo? Ah, o que vale é você entender isso aqui, ó. OD e OI. Tá bom, turma? É isso. Então, vamos caminhar. Aí, vamos botar em prática. Tem o texto e no item B está dito o seguinte para a gente. Vamos julgar os itens que apareceram aí. Estaria garantida a obediência às regras de regência? Deixa eu só fazer uma parte antes. Vocês sabem que as questões do SES para nós são ótimas, porque as questões da ESAF são muito próximas das questões do CESP. Mas para nós fazermos exercícios práticos de aula ou para vocês estudarem em casa, as questões do CESP ajudam muito. Elas são ótimas. Eu diria até que mais inteligentes que as da ESAF. E elas trazem muito assim, a teoria na questão. Então, como a gente está vendo teoria agora, se vocês pegarem... Estou fazendo uma sugestão. Se vocês pegarem algumas provas do CESP, só algumas para responder, para resolver, vocês vão ver que ela vai abrindo assim a cabeça, né? E aí, a hora que você pega a da ESAF, inclusive, também minimiza. Então, vocês entenderam, ó, se você estuda por questões da FCC, são questões práticas. Questões práticas. Especialmente se vocês pegarem as de técnico para fazer. É assim, a concordância errada, a concordância certa, o uso errado do acento indicativo de crase, são exercícios bem práticos mesmo. Tem que pegar a prova simples no começo, não precisa falar assim, não, eu preciso saber a outra que é mais difícil. Não, vai com calma. Aí, para quem tem dificuldade, então, eu até aconselho, comece a pegar as de técnico, certo, para fazer. E as da FCC, que são bem pontuais, assinar a de concordância correta ou a de concordância incorreta vai ajudá-los bastante. Eu até resolvi algumas em aula, tem mais no material para vocês fazerem, mas, gente, o que tem de prova lá no PCI Concursos, que é o site dos concursos, tem agora um outro que é questões de concursos. Só vocês entrarem lá, tem prova que não acaba mais. Aliás, em questões de concursos, há até questões por assunto, certo? Eu, inclusive, assino. Tem muita prova lá que já vem com o PDF quebrado, inclusive, super prático de vocês estudarem, tá? Então, para quem não conhece ainda, o PCI, P de pato, C de cachorro e de igreja.
PCI Concursos, claro, né, gente? www. Mas põe lá no Google PCI Concursos que ele vai direto no PCI. Lá você pega a prova que você quiser, por datas, por instituição, por tudo, certo? Muito fácil. E o questões de concursos, tem as provas, né? Aparecem as provas, muitas provas já sem PDF, inclusive, e você também pode selecionar questões por assunto. Você joga lá a questão que você quer, por exemplo, da ESAF e somente as de concordância, ele vai mostrar algumas. É que de ESAF é mais difícil, porque vocês ainda não têm noção ideal para saber se aquela questão é de concordância ou não, porque muitas questões vêm com tudo misturado. Certo? Mas dá para, eles já selecionam algumas. A mesma coisa para o CESP, mesma coisa para a FCC. Então, quem tem bastante dificuldade, eu aconselho a começar pelas questões práticas de FCC, na área de técnico. Depois, pegar de analista. Aí, você quer se aproximar mais ainda da sua prova da ESAF? Começa a fazer as provas do CESP, porque agora... Porque o centro, né, o CESP, ele acaba trazendo para vocês questões como essa que eu vou abordar agora, que são práticas, mas elas são conceituais, elas trazem o conceito na questão. E aí, se vocês somarem todas elas, a prova da ESAF fica bem mais fácil, tá? E é uma questão de acostumar-se com a linguagem. Como eu acredito que a prova da ESAF só vá... não somente eu, né? Como você acredita aí que a prova da ESAF do auditor fiscal só venha no final do ano, vocês têm um bom tempo para estudar, certo? Tem um bom tempo para praticar. E aí, para quem tem dificuldade, eu aconselho a fazer exatamente esse processo. Fica bem interessante, tá? Fica bem interessante. Vocês também têm aí pela rede LFG o curso avançado de exercícios que dá para vocês fazerem também, né? E aí, na verdade, é um curso só de exercício. É bem legal porque o professor vai orientando, vocês vão pegando mais o jeito. Tá certo? Então, vejam aí. Nessa questão do CES, vamos voltar lá. No item B, eu vou ler direto os itens, depois a gente volta para o texto. Diz assim: estaria garantida a obediência às regras de regência verbal, caso se substituísse a expressão afrontar o Estado por afrontar-lhe. Olha, nesse caso aqui, a gente nem precisa voltar para o texto, porque ele falou, estaria garantida a obediência às regras de regência verbal. Então, em primeiro lugar, você pode pensar gramaticalmente sem pensar no texto. O que acontece? Quem afronta, afronta algo. Então, o Estado seria objeto direto, não é isso? Portanto, o lhe ficaria errado. Que o lhe, como complemento verbal, é objeto indireto. Então, esse item aqui fica errado, ok? Na D, a substituição da expressão capacidade de entender o mundo, tá lá, capacidade de entender o mundo, por capacidade de entendê-lo, é aqui que está a alteração, ó, o mundo, certo? Mantém a coesão e a coerência do texto, além de conferir ao período maior concisão. Maior concisão é você falar pouco e falar tudo que você precisa, certo? Mantenha a coesão. Então, como vocês já viram um curso de texto, acredito eu que todos já tenham visto, coesão é amarrar as partes do texto, né? A coesão é gramatical. Vamos pensar por gramática. E a coerência é a lógica entre as informações. Se o texto ficar lógico. Então, é melhor você pensar, em primeiro lugar, se o texto ficará lógico. Por quê? Quem entende, entende algo. Então, o mundo é objeto direto. Veja bem, gramaticalmente, trocar o mundo por lo continua com a relação de objeto direto. Só que a questão não pediu para a gente ver só a parte gramatical, como fez a letra B. Ela pediu ainda para a gente ver a coerência textual e a coesão, a amarração entre as partes e a lógica do texto. Então, é bom você voltar e ler. E aí ele diz o seguinte, vou ter que ler lá desde o começo. Ser cidadão, perdoem-me os que cultuam o direito, é ser como o Estado. É ser um indivíduo dotado de direitos que lhe permitem não só se defrontar com o Estado, mas afrontar o Estado. O cidadão seria tão forte quanto o Estado. O indivíduo completo é aquele que tem a capacidade de entender o mundo, a sua situação no mundo. Então, vejamos, se nós colocássemos, então, o entendê-lo aqui, deixaria o texto coerente e coeso? Não.
Porque vejam só, o mundo já foi citado anteriormente no texto aí? Não. Ele só falou do cidadão, do indivíduo e do Estado. Certo? Só. Podem ver que as palavras se repetindo. Ó, cidadão, indivíduo, Estado. Ele não havia falado ainda do mundo. Portanto, se nós colocarmos entendê-lo, a primeira busca que a pessoa vai fazer, o leitor, é o indivíduo. Né? O indivíduo completo é aquele que tem a capacidade de entender o indivíduo, a sua situação no mundo, vai mudar a coerência textual. Porque esse lô puxaria o indivíduo aqui, já que o mundo não apareceu ainda, não tinha aparecido ainda. Tá certo? Então, esse item aqui, que diz que vai manter tudo lindo, está errado, porque, em verdade, não vai manter a coerência, nem fará a coesão adequada. Eu diria que coesão até ele faz, entendê-lo, mas, ao mesmo tempo, fica inadequado, certo? Então, não faz coesão nesse texto, porque, em verdade, tem que se entender o mundo e não entender o indivíduo. Tá certo? Então, o maior pecado está aqui na lógica do texto. Tudo bem? Aí. Então, os dois itens estão realmente errados. O que aconteceu? Saiu do slide. Ó, vocês estão vendo que hoje a gente vai acabar a parte de regência e nós vamos entrar em crase, que é uma continuidade, mas aí implica a gente saber também o emprego do artigo, lembrar do emprego do artigo, não é? E a gente completa essa parte. Eu já mandei o material de pontuação, então é bem provável que a parte de pontuação fique para a próxima aula. Aula de número 10. Talvez até eu faça o início hoje, mas assim, sem essa preocupação. Porque o mais importante é a gente ver a matéria completa, de forma completa, porque o que vai faltar mesmo para nós vermos, de fato, são os verbos. Então, nas aulas gravadinhas, a gente vai ver isso, certo? Ó, e hoje a minha última aula com vocês é despedida, hein? Despedida. Põe no próximo slide para mim, cara, por favor. Eu não estou conseguindo pôr aqui. Então, nós estamos na aula de despedida, mas é como eu falei, o que nos falta mesmo de teoria é esta parte, a parte de pontuação e o estudo dos verbos. Então, como eu falei, a gente vai ter os verbos, obviamente, e depois eu faço um resumão dos pronomes para vocês, tá? Porque a parte de como fui eu mesma quem dei para vocês o curso de interpretação neste módulo, na verdade, um completa o outro, né? Um completa o outro. E os demonstrativos, que na parte de gramática eu acabo não mencionando, está lá na aula de texto, o que já vai ajudá-los bastante. Tá certo? Então, nós vamos começar agora com a parte de crase. Olha que crase é extremamente esperada, né? Como as pessoas têm vontade de ver logo crase. Gente, mas a crase é a coisa mais fácil do mundo. Se vocês pegarem qualquer gramática, qualquer livro para ler, vocês vão ver que os livros vão trazer para vocês muitas informações. Não sei quantas regras de crase para decorar. Esqueçam tudo isso. Esqueçam. Não existe a questão de decorar, existe a questão de entender. A crase é uma coisa extremamente lógica. É completamente lógica. Então, nós vamos começar aí. Vai aparecer para vocês o material. Só um minutinho. Aí. O que eu estou dizendo? Crase não é esse acento aqui. Este acento chama-se acento grave, tá? É acento grave. A crase mesmo significa fusão. E vai ser a fusão entre a preposição a, basicamente caso de regência, basicamente é um caso de regência mesmo, certo? Basicamente, que vocês vão ver que eu vou fazer uma observação aí, que tem uma coisinha diferente, mas nada que seja um absurdo. Então, basicamente é um caso de regência. Você vai pôr a preposição a se for necessário colocá-la, certo? E esta preposição a pode fazer basicamente duas funções, duas fusões, com o artigo definido e feminino a, ou com o demonstrativo aquilo, aquele, aquelas, aqueles, aquelas, ou a, ou as. Ok? É isso. Então, veja bem. Por que eu falei basicamente nesses dois casos? Porque no terceiro caso, com o pronome relativo, em verdade, a preposição a não se aglutina com o pronome relativo. Ela se aglutina a esse a aqui, que também é um artigo. Certo? Por isso é um desdobramento do primeiro caso. Mas eu coloco aqui por causa da forma de raciocinar. E aí eu posso mostrar a forma de raciocinar, ainda que eu já tenha mostrado nas aulas de regência, certo?
Então, vamos começar pelo básico. A preposição a pode fundir seu artigo feminino? Definido? Sim. Por quê? Simplesmente, gente, porque nós temos um a com outro a. Então, veja bem. Nós temos assim, ó, fui à feira. Quem vai, como a gente viu, vai a algum lugar. Por regência, eu vou pôr a preposição a por conta da ideia de movimento, certo? Feira. Feira. A palavra feira aceita um artigo? Claro que aceita. E é o óbvio. Veja bem, o artigo, a, o, um e uma. No caso, o artigo, então, a. Vamos pensar a palavra artigo. O artigo nasceu para se referir a quem? Ao substantivo. Portanto, é só você pensar comigo. Se feira é um substantivo, eu posso, sem pensar em sentido, sem nada, eu posso pôr um artigo para se referir a ele? Claro que eu posso, porque feira é substantivo. Tudo bem? Ótimo. Então, veja bem, se nós somarmos esses dois, o que vai acontecer com esse azinho? Vai um acento grave lá em cima. Olha que coisa fácil. É fácil. É fácil. Certo? É só você não se esquecer de que você está trabalhando com o artigo, e artigo só se refere a um substantivo básico. Básico. Aí eu vejo o povo querendo decorar. Antes de verbo não vai crase. Para que decorar isso se é o óbvio? O artigo a nunca vai se referir a verbo. No máximo, você põe o antes de um verbo, mas é para substantivar esse verbo. Não é isso? Vou ao jantar. É assim. Porque aí jantar deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Não tem jeito. Artigo só se refere a substantivo. Não é isso? Muito bem. Se por acaso esse termo a feira fosse masculino, ficaria como? Fui ao clube. Por quê? Pelo mesmo motivo. Porque aqui o verbo ir, com a ideia de movimento, não é? Vai reger com a preposição a. E clube é um substantivo, só que a diferença é que ele é um substantivo masculino. E por esse motivo eu coloco um artigo masculino. Certo? Muito bem. Então, no lugar de colocar um a feminino, mulherzinha, a gente coloca um o. Mas você vai pôr um artigo aqui antes, tá certo? Então, o que acontece? Ó, se eu somar esse a com esse o que foi posto lá em cima, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vou fazer diferente aqui para vocês depois, quando vocês pegarem a luz, certo? Então, aqui, ó, a gente tem um o, que é o artigo masculino. Pronto. Aí a gente soma esse a, preposição, com esse o, que vai dar ali em cima? Ao. Até uma carta na manga, certo? Olha só, se você tem lá, fui à feira na forma feminina, e você quer saber se vai acento grave ou não, por alguma dúvida de regência, você pode trocar o substantivo feira, que é feminino, por um substantivo masculino. Eu coloquei o clube, é um coringa aí. É um substantivo masculino qualquer. Qualquer coisa que você inventar. Por quê? Porque você vai ver se vai caber ao. Se couber o ao, é sinal de que o artigo foi empregado e a preposição também. Certo? Fazendo esta troca, você verifica se realmente existe. Porque veja, se realmente existe crase. Porque veja bem, se dá a o no masculino, é porque no feminino vai haver o que, na verdade? A, não é? Então, por que a gente faz fusão entre um A e outro A? Justamente para não falar, fui à feira. Como fazia a professora? A minha professora, quando a gente estava lá no primário, antigo primário, né, ela dizia no ditado assim, fui à feira, para a gente saber que a gente tinha que pôr um A só, mais o acento grave. Eu acho que os professores de vocês também deviam fazer isso, eu não tenho certeza, mas a minha fazia. Mas é que tá, a gramática só propõe o uso indicativo de crase, que é o acento grave, justamente para a gente perceber que existem dois As. É só por isso, não é? Para você saber que a preposição foi posta e o artigo também. Cada um por uma razão diferente, mas os dois foram empregados, ok? Muito bem. No outro exemplo que eu pus aí, outro caso. Vamos ao segundo caso. Segundo caso, eu compro o nome demonstrativo. Vejam, os demonstrativos são aquilo, aquele, o a, o isto, o isso, o este, o esta, tal, semelhante, próprio, enfim, são vários. Por que a preposição a só se une a esses demonstrativos que estão aí?
É tão fácil, gente, porque esses demonstrativos são os únicos que tem A para fazer a fusão. Por isso que eu falo que isso é muito prático, ó, o A do aquilo, o A do aquele, aquela, aqueles, aquelas, e o A do demonstrativo A, que equivale a aquela, certo? No singular ou no plural. Por isso que a preposição a só vai fazer a fusão com estes demonstrativos, porque são os únicos que tem a na frente. Daí a pessoa fica decorando a regra. Bom, antes do pronome demonstrativo esta, eu não posso pôr crase. Claro que não. Não dá para, não existe um a no esta para fazer fusão. E você não usa artigo antes de esta. Você fala, esta menina saiu? Não, você diz esta menina saiu. Porque o esta já faz uma especificação. Assim como o artigo também faria, certo? Especificações diferentes, mas os dois são especificadores. Então, ou você usa um, ou você usa o outro. Coisa simples, bem simples. Então, no caso do pronome demonstrativo, é só você observar a regência. Vamos ver o exemplo que eu dei para vocês aí. Está assim, pode pôr o material lá para mim. Dirija-se àquele balcão. Quem se dirige a. Então, a gente vai por preposição. Aí, quando a gente vai lá para frente e vê o complemento, o que a gente encontra? O demonstrativo, aquele com esse a aqui, dando sopa. Então, a preposição a vira acento grave, vamos dizer assim, tá vendo? Para indicar que realmente houve a fusão da preposição. E ainda, eu poderia, no meu raciocínio, do mesmo jeito que eu fiz aqui, fui ao clube, trocando especificamente por ao clube, eu posso pegar esse aquele, lá no meu raciocínio, e fazer assim. Dirija-se ao clube. Deu a o? É porque a preposição a realmente tem de ser empregada. Isso só para você perceber melhor a regência. Porque no final das contas é uma questão de regência. Só que você não põe assim, dirija-se a aquele balcão. Senão você vai ficar gago de novo. É essa que é a questão, né? Aqui nós diríamos, fui à feira. E no segundo, dirija-se a aquele balcão. No fim, acaba fundindo mesmo. Tá certo? No último exemplo. Com relativo que, na verdade, como eu falei para vocês, é com o artigo. O raciocínio é aquele mesmo que eu fiz na aula passada. Esta é a cidade. Vamos pôr uma barrinha aqui. A qual me referi. Então, vamos lembrar o que eu fiz na aula passada. Para eu saber se esse a qual vem com uma preposição antes ou não, eu procuro o sujeito. Sujeito eu. Está aqui. Eu me referi. E quem se refere a alguma coisa. Se esse a qual se refere à cidade, na segunda oração, o sentido qual que é? Que eu me referi à cidade, não é isso? Então, a preposição a pedida por essa forma verbal vai aparecer aqui antes. Ela vai encontrar esse azinho, que é um artigo, e vai pôr aí, então, vai virar o acento grave, vamos dizer assim para simplificar, não é? Agora, gente, suponhamos que a palavra cidade, o termo a cidade fosse o bairro. O que aconteceria? Este é o bairro, você tem que mexer em toda a frase. Este é o bairro ao qual me referi. Não é isso? Que eu me referi ao bairro. Olha lá. Pronto, apareceu o AO. Então, vocês estão vendo que em todos os casos dá para vocês fazerem a troca pelo AO. Quando couber o AO, é porque cabe o AA. Ou seja, o acento grave. Que é essa tabelinha que eu fiz aqui em cima para vocês, certo? O AO é igual ao AA, que vai gerar, na verdade, o A com acento grave, para indicar que a crase aconteceu. Entendido? É bem simples assim, bem simples assim. Não pode se esquecer do que eu falei. Só que essa troca pelo AO só funciona 100%. No caso do artigo, se vocês me obedecerem. Só se vocês me obedecerem. Já deu para vocês marcarem tudo que vocês queriam aí? Eu falo que tem que me obedecer pelo seguinte, porque o artigo, ele é um especificador. Se ele é um especificador, ele não aparece junto de outro especificador. Por isso que a gente não deve dizer cujo o pai usou o cujo, não usa artigo logo em seguida, porque os dois são especificadores. Não usa a esta cidade, ou você usa um, ou você usa o outro, porque o a e o esta são especificadores, certo? Mas o a, além de tudo isso, ele também é feminino e singular. Portanto, ele só pode se referir
a um substantivo feminino e singular. E se for a forma as, só vai poder se referir a um substantivo feminino e plural. Então, havendo concordância, é que pode ou não haver o acento indicativo de crase. Vai depender depois da regência. Então, perceberam que, em verdade, o AO ele deixa só o raciocínio mais prático. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora daqui para frente? Eu vou pegar o caso 1 e vou dar os detalhamentos. O caso 2, vou dar os detalhamentos. Então, o caso 1 é do acento grave com o artigo. E a gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, que aí vocês saem para acordar, tomam um cafezinho e voltam aí tinindo para a gente continuar. E eu não quero ninguém reclamando hoje. O professor está sem material, porque ó, esse material está aí faz tempo, people. Certo? Até daqui a pouquinho.
Pronto, gente, voltamos. Olha, alguns alunos enviaram e-mail para mim diretamente, não foi nem que por meio do LFG, para mim diretamente, porque quando eu estava explicando regência e colocando a preposição a e a preposição em na indicação de lugar, eu coloquei crase em São Paulo, não sei por quê, foi automático, tá errado. Vou voltar lá no slide e vou arrumar para vocês, certo? Estava fazendo lá e a mão foi sozinha lá no acento grave. Quando eu recebi o e-mail, a pessoa falou assim, por que a São Paulo tem crase? Eu falei, mas não tem crase, né? Aí eu fui verificar no slide, já vai aparecer para vocês aí na tela, a gente vai arrumar isso. Ó, foi sem querer, gente, eu nem percebi. Tanto é que quando eu recebi o e-mail, eu falei, imagina, São Paulo com crase? Onde será que a pessoa viu isso no material? Eu falei, não é possível. Foi automático, só isso. Obrigada por vocês terem feito a pergunta, porque assim não fica esse equívoco, tá bom? A Brasília e a São Paulo. Aliás, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, que é a crase antes de topônimos, né? Antes de nomes próprios, tá? Não tem acento grave, não. Foi sem querer, foi sem querer. Falta de atenção da minha parte, estava preocupada com A. Outro e-mail que eu recebi foi do Juliano, aqui bem específico, vou falar de quem que é, porque assim, é o Juliano do Paraná de Campo Mourão. Ele escreveu o seguinte para mim. Boa noite, professora. O professor Aguinaldo nos proibiu de distinguir o uso de onde e do aonde com base em situações de movimento ou sem movimento, pois no caso da frase abaixo, o aonde está relacionado com o verbo chegar e não com a ideia de movimento, visto que uma estátua não se move. E aí o Aguinaldo pôs o exemplo. Aonde você quer chegar ficando aí parado como uma estátua? Observação, esta frase foi explicada pelo professor Aguinaldo na última aula do curso de português, o qual vem ocorrendo aos sábados. Pois é, Juliano. Então eu vou falar uma coisa para você. O professor Aguinaldo falou isso porque o onde e o aonde, claro, estão diretamente relacionados à regência, tanto que eu coloquei aqui no material de regência, né? Mas essa questão do movimento ou não movimento não é errado, não. Não é errado, aí eu vou discordar dele. A não ser que ele tenha tido um objetivo, que eu acho que eu entendi o que ele quis fazer, dizendo para vocês não fazerem essa relação, só que é assim. Eu falei para vocês hoje mesmo, aqui nesta aula, que o verbo chegar, quando é usado como intransitivo, indicando noção de lugar, ele vai reger com a preposição a, como ele vai reger com a preposição de. Veja bem, eu cheguei do colégio, então eu vim de lá, dando a ideia de origem, por isso que a gente põe o de. Cheguei de carro, como fui de carro, dá a ideia de meio. Então, em verdade, essas preposições vão sendo colocadas porque os verbos têm semânticas que permitem a colocação dessas preposições, mesmo sendo eles verbos intransitivos. Certo? Verbo chegar e verbo ir em especial, já que o exemplo é esse. E aí eu citei para vocês o seguinte, que apesar de o verbo chegar trazer essa ideia de movimento, sim, com essa ideia de lugar, se você se movimenta até um lugar ou não, se você vem de lá de um determinado lugar ou não. Além disso, ele é um verbo transitivo indireto também, e ele rege apenas com preposição a. Então, tirou a indicação de movimento, de lugar, né? Ou ideia de origem, aquelas que eu mostrei hoje, porque aquelas são as ideias pertinentes ao verbo chegar na indicação de lugar. Isso é uma coisa. Esse exemplo que ele deu aqui é um sentido figurado, né? Da estátua aí parado como uma estátua é um sentido figurado, certo? E o que ele estava mostrando é que, independentemente da ideia de lugar, o verbo chegar rege com a preposição a. Então, isso que ele falou para você é uma parte do que eu disse hoje, porque eu falei que, apesar de o verbo chegar ter essas indicações de lugar, de noções de lugar, de origem, de movimento ou não, ainda ele é verbo transitivo indireto regendo com a preposição a, certo? Então, por exemplo, as condições de segurança em São Paulo não chegaram ao índice favorável negativo. Não chegaram ao índice, quer dizer, não tem nada a ver com o movimento aí. Aí tem a ver com a regência do verbo chegar. Isso eu mesma falei em aula hoje. Certo? Então, o que acontece é o seguinte, ele só quis dizer para vocês não pensarem em movimento nem nada, porque não é só isso, né? Tem também a questão da regência, que, como eu falei, eu também disse isso, mas isso não quer dizer que você não possa nunca, eu não sei como que o Aguinaldo explicou isso, tá? Eu não sei como que ele falou, porque assim, é difícil quando a gente tem um atravessador, né? Porque às vezes depende também da leitura que você fez. Eu acredito que ele tenha falado para vocês não pensarem só na ideia de movimento, ou não pensarem apenas na ideia de movimento,
movimento, porque é uma questão de regência. E é verdade. E aí, como eu disse, eu coloquei aí junto do a e do em, porque eu havia acabado de explicar, né, as preposições a e em, principalmente nas ideias de lugar. Me apropriei do momento e coloquei o a e o em. Mas era justamente para a gente entender o onde e o aonde. E na aula passada, inclusive, eu expliquei o emprego do onde também, mostrando que ele é um adjunto adverbial de lugar, que dá a ideia de lugar com o em. Então, veja bem, não é possível que você não possa também, é impossível que você também não pense, além de você ter uma regência de um determinado verbo, como nesse exemplo, né? Aonde você quer chegar, ficar aí parando como uma estátua, porque é claro que aí não tem a ideia de movimentar-se, não precisava nem ficar parado como uma estátua, não precisaria. A gente não fala assim um pro outro, aonde você quer chegar com essa história? Pronto, tá aí. É a regência do verbo chegar como verbo transitivo indireto. É só isso. E aí você entra. Aí esse assunto em especial, a gente tratou na aula passada. Hoje eu amarrei com a parte de regência para indicação de lugar. Por isso que eu falei, repetindo, porque na aula passada eu expliquei regência só sem falar de ideia de lugar. E a gente viu o emprego do onde, que tem a semântica do em, porque é em que, adjunto adverbial de lugar. E hoje a gente completou essa ideia mostrando que o a pode ter ideia de movimento, pode trocar pelo para onde sim, certo? Pode. E nesse caso aqui, é uma questão específica de regência mesmo, com aquele raciocínio que eu expliquei na aula dos pronomes relativos. Se tal palavrinha pediu a preposição, você vai lá para trás e joga. E a gente completa isso na aula de pronomes depois, né, nas aulas gravadas, tá certo? Então não é errado pensar no movimento, ausência de movimento, não é isso. É porque não é só isso, você pode também ter a preposição por uma questão de regência, tá certo? Então, eu não sei como que o Aguinaldo falou isso para vocês, mas se ele falou nunca pensar, aí eu vou discordar, certo? Aí eu vou discordar, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o caso 1 de crase. Vamos para o caso 1 de crase. Crase formada com artigo definido feminino, complete usando a, as. Bom, singular ou plural com ou sem acento grave, certo? Então, vamos ver. Volte logo à farmácia. Olha, quando a gente diz volte logo à farmácia, vou pôr um azinho aqui já. Eu digo isso porque essa frase, a primeira coisa que as pessoas pensam assim, ó, é volte logo da farmácia. Esse é um sentido. Nós vamos de novo brigar com esse negócio do lugar. É o lugar. Se eu falo voltei da farmácia, é porque eu estava na farmácia e vim de lá. Tudo bem? Aí eu ponho preposição de. Agora, se eu disser volte à farmácia, é porque você foi à farmácia e voltou. E agora eu estou falando para você assim, ó, volte à farmácia e compre aspirina porque você se esqueceu de comprá-la. Tudo bem? Então, é o sentido. Por isso, o verbo voltar aqui vai reger com a preposição a, por uma questão de você ter de retornar à farmácia. Tudo bem? É isso. Então, mudaram aí as relações de sentido na oração. É só uma questão de mudança. A gente poderia ter, volte logo da farmácia, seria uma possibilidade, mas como aqui o exercício pede para vocês só usarem estas formas, então a forma possível é com o a aqui, ela é possível. Tudo bem? Então, veja lá. A questão agora é, existe acento grave? Vejam bem, se eu digo volte à farmácia, como eu falei, o verbo voltar vai reger com a por conta da ideia. Volte lá, né? Então, você vai pôr a preposição a. Tudo bem? E farmácia é substantivo feminino. É substantivo feminino. Portanto, você pode muito bem pôr um artigo para fazer a sua indicação. Somando os dois, vai acento grave. Olha lá, volte logo à farmácia. Como eu poderia dizer volte logo ao boteco? Boteco, olha de onde que eu fui tirar isso, né? Mas é. Então, eu vou até tirar esse dado aqui, porque não é isso que o exercício pediu, tá certo? Poderia ser, só que o sentido seria outro. Então, olha, volte ao boteco, tá vendo? Então, volte à farmácia, é lógico. Tudo bem? Primeiro eu expliquei pela forma ideal, depois eu expliquei fazendo a substituição pelo masculino. Tá ok? Na letra B, nós temos assim, fomos à bela cidade de Salvador. Então, já vou botar um azinho aqui. Fomos a, ó. Então, aqui por regência, vai preposição, certo? Vai preposição. E depois, aí pra frente, eu posso pôr um artigo ou não posso? Posso. E a quem que o artigo vai se referir?
A bela não, que eu escutei vocês falando bela. Bela é adjetivo, não pode esquecer do que eu falei. O artigo só vai entrar aqui se for para se referir a um substantivo. Então, veja, bela é adjetivo de cidade. Se a gente põe um artigo aqui, é para se referir à cidade. Tá certo? Ó, fomos à cidade de Salvador. Tá certo? Fomos à cidade de Salvador. Então, nesse caso, nós temos os dois as e vai acento grave. Tudo bem? Da letra C. Todos assistiram a novela em silêncio. Então, vamos ver o que acontece aqui na letra C. Ó. Todos assistiram. Então, vejam só. Nós vimos, ainda reprisei hoje, né? O verbo assistir é assistir, de ver, presenciar aqui. Então, vai preposição a. Não podemos usar o lier, né? Para a gente ir lembrando. Então, vai preposição. E novela é substantivo, certo? Então, a gente põe o artigo. Tá lá. Então, nós temos a preposição e o artigo. O que vai acontecer? Vai a crase, certo? Eu não fiz nenhuma troca até agora pelo masculino outra vez, porque aí vocês mesmos podem fazer, certo, gente? Vocês mesmos podem fazer. Fomos ao belo município de Salvador, né? Na letra C, todos assistiram ao filme, só para irem conferindo essa troca aqui que eu falei para vocês, de vocês fazerem com a ilustração. Mas vejam, eu só estou fazendo a troca pelo masculino porque em a farmácia existe concordância, feminino singular com feminino singular. Na letra B, feminino singular com feminino singular. O a e a cidade. Na letra C, a mesma coisa. O artigo a com a novela, substantivo feminino. Tudo bem? Na letra D, não vimos a faxineira no prédio. Então, vamos lá. Quem vê algo, vê alguém, não é isso? Sim. Então, neste caso aqui, nós temos um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição, certo? E faxineira? E faxineiro, o que é? Faxineira não é um substantivo feminino? Então, artigo. Portanto, esse a que apareceu aí é só um artigo. Tudo bem? Então, não vai acento grave por causa disso. Na letra E, as professoras estão preocupadas com o seu desempenho. Já fiz a concordância lá, as professoras. A questão agora é, vai acento grave aí? Não, né? Não vai acento grave. Por que, gente, que não vai acento grave aqui? Ó, em primeiro lugar, se eu pus o as que tem aí a concordância, quer dizer que artigo foi empregado. Porque professoras é substantivo e o artigo aparece. Muito bem. Agora, por que não apareceu preposição? Por quê? É simples. Porque as professoras aqui, esse termo, as professoras, é um sujeito. Certo? É um sujeito. E aí, se nós temos aí um sujeito, o que vai acontecer? Olha lá, as professoras estão preocupadas. Certo? As professoras estão preocupadas, o sujeito não é preposicionado, portanto, a preposição não apareceu, é só o artigo mesmo. Tudo bem? E na letra F? As professoras não restou outra atitude. Eu já fiz a concordância, então é sinal de que esse as que eu coloquei aí, inicialmente, trata-se de um artigo. Tudo bem? Temos um artigo, ok. Agora eu quero saber, vai acento grave? Ou seja, aqui nesse exemplo eu vou ter que pôr a preposição também ou não? O que vocês acham? Vejam só, eu sempre falo que a crase não é uma coisa difícil. Vocês estão vendo que eu estou colocando frase por frase, raciocínio por raciocínio, devagarinho, para vocês irem percebendo que o raciocínio tem que ficar depois automático. Se você em alguns momentos quiser passar para o masculino só para você ter a noção da preposição a ou do artigo, facilita, às vezes você fica em dúvida com algum substantivo, pode acontecer, né? Pode acontecer. Só que o que vai além disso é vocês perceberem o seguinte, que o que mais cai em prova, inclusive, é isso. É você ter as frases na ordem inversa, e aí você tem que procurar o sujeito da oração. E aí eu falei para vocês, quando nós estávamos fazendo lá a parte de análise sintática, né, achando os termos da oração, eu falei, olha, toda vez que você vai analisar uma frase, vejam que nós continuamos em análise sintática, porque primeiro a gente começou pelos termos para lembrar das particularidades de cada termo, tá? Em seguida,
a gente entrou em regência, eu falei que regência é uma continuação da análise sintática. Então é por isso que você tem várias coisas em jogo. Além de algumas palavras exigirem determinadas preposições, ainda tem a questão da ordem semântica, do sentido, que muitas vezes você põe preposição lá para indicar sentido. Como é o caso aí que a gente estava discutindo agora há pouco, movimento, ausência de movimento, não é? Então, até você justifica o emprego do em depois com aqueles outros verbos e adjetivos que não têm relação com o movimento, porque é isso que vai acontecer. E aí, o que mais pega é a ordem inversa da oração. Mas eu disse, começa sempre para fazer qualquer coisa desse sentido. Trabalhar com termos de oração, com regência, com crase, é tudo uma coisa só. E eu alertei vocês várias vezes lá na parte de termos de oração, para vocês começarem pensando no sujeito. Sempre que vai analisar uma frase, começa pelo sujeito. Para crase não é diferente, porque vocês não vão pegar frases simples assim. Essas frases simples são para a gente poder entender o conceito. Então, sempre observe e comece o raciocínio pelo sujeito. Nessa frase aqui, as professoras não restou outra atitude? Começa pelo sujeito, para você fazer a análise de todo o texto. O que foi que não restou? O que foi que não restou? Outra atitude. Este é o sujeito agora. Outra atitude não restou a quem? Às professoras. Pronto. Então, quer dizer que por regência do verbo restar, a gente vai pôr preposição lá na frente em as professoras, porque vai ser o objeto indireto aí. Tá certo? Daí a diferença, ó. As professoras é objeto indireto. Por isso que eu falo, o acento indicativo de crase é para indicar que a preposição foi posta, certo? O artigo é por sua conta. Por isso eu começo colocando um A na frase para depois pensar no restante da elaboração da frase. Entendido? E não pode esquecer, artigo a gente só usa para se referir a um substantivo, certo? Espera só um minutinho, gente. Então, não pode esquecer isso que eu falei. Tá certo aqui, Ricardo? Tá certo, né? Esse é o próximo slide que eu fiz, porque eu pulei aqui. Que eu acho que havia mais frases, não havia? Dá uma olhadinha para mim, por favor, de onde eu parei. Então, e aí, que eu parei na... Ai, não lembro a letra da frase. Só voltar ali para trás que eu já te falo. E aí, o que acontece é o seguinte. Quando vocês... repetindo, né? Quando vocês tiverem... aí, o próximo slide qual é? Esse aí mesmo que eu tenho que fazer. Obrigada. Então, aí o que acontece? Quando vocês tiverem que verificar crase, ver regência, é uma coisa só. Então, sempre começa pelo sujeito. Já vai aparecer aí o restante. Aí, me atrapalhei aqui. Então, a letra F está repetida, né? Na letra G. Faz anos que eu não vou. Olha o que eu vou fazer agora. Olha o que a gente pode fazer. Faz anos que eu não vou às festas. E eu posso dizer assim, faz anos que eu não vou a festas. Nós temos duas possibilidades aí. Joguem com as duas possibilidades, principalmente numa questão teste. Questão teste vai pedir as duas possibilidades aqui. Eu vou explicar para vocês o que acontece. Mas na prova, quando você estiver fazendo prova, pense nas duas possibilidades. Veja, quando a gente diz faz anos que eu não vou às festas, esse as... no plural, faz concordância com festas. Então, inicialmente, com certeza, existe um artigo aqui, certo? Se você põe, faz anos que eu não vou a festas, esse outro A não está em concordância com festas, está? Ó, não está. Por quê? Porque o A é feminino, vamos dizer assim, de modo geral. Sem pensar se é preposição artigo, o A é uma palavra feminina, vai? É um A. Festas é feminino e é plural. Então, veja bem, ó, feminino e plural, e aqui, feminino singular, não é isso? Essa é uma questão visual, é isso que eu quero dizer para vocês. Se não existe concordância entre essas duas partes aqui, é sinal de que esse A que eu coloquei não é artigo. Não é artigo. Por isso, é assim. Se na sua prova aparece, faz anos que eu não vou às festas. Com essa concordância, é possível que exista crase, vai depender apenas da regência. Certo? Entenderam por quê? Porque se existe concordância, com certeza existe artigo. O que eu não sei é se existe a preposição. Então, a preposição, eu só vou conseguir entender se eu observar a regência. Faz anos que eu não vou às festas. E quem vai, vai a algum lugar. Então, nesse caso, eu vou subir a preposição. Pronto, agora eu tenho o artigo mais a preposição aí. Por isso que deu acento grave.
Ao mesmo tempo que eu poderia dizer, faz anos que eu não vou aos clubes. Vai depender do contexto, certo? Muito bem. Agora, quando a gente diz faz anos que eu não vou a festas, então, se por regência apareceu a preposição a, essa preposição veio para cá. Mas como não há concordância, não existe artigo. Portanto, veja bem, aí só existe preposição. Não é uma questão de feminino e singular, mas sim uma questão de preposição. Artigo, gente, é Maria vai com as outras, ele faz concordância. Preposição, não. A preposição tem personalidade fortíssima, ela nunca muda, tá? Ela nunca muda. Então, olha só, faz anos que eu não vou às festas. Concordou? Você pode trocar pelo masculino para ver se vai preposição, se você quiser. Do contrário, você só vê a regência como eu fiz. Faz anos que eu não vou aos clubes. Ah, dá para pôr aos, então dá para pôr as festas com acento grave. Não é isso? Se cabe aos, é porque existe preposição mais artigo. Certo? É isso. Agora, se a gente não pôs as, não existe concordância, então sai o artigo, fica só a preposição. Tudo bem? E aí, vejam só, a gente tem no primeiro caso preposição artigo, no segundo caso a preposição, porque o artigo não combinou. Qual que é a diferença? Quando a gente põe, aí a outra coisa, quando você tiver as festas, tudo combinando, você pode fazer a troca pelo aos. Se tiver a festas, sem a concordância aqui, você não pode fazer a troca pelo AO. Você está proibido. Por isso que eu falei, você pode fazer troca pelo AO? Sim, desde que você me obedeça. Primeiro lugar, você vai observar o comportamento do artigo, porque é nisso que vocês cometem, nisso que vocês pecam, certo? Vocês pecam em perceber só um A ali na frente e querer botar um acento. Então, o A é feminino, né? O A é feminino, festa também é feminino, mas festa está no plural e o A não. Então, sempre observar em primeiro lugar a presença do artigo. Lembrando que ele só se refere a substantivo e concorda com esse substantivo. Singular, singular, plural, plural. E o feminino acaba sendo uma consequência, porque você só vai pensar em crase nas questões femininas. Entendido? Bom, muito bem. Então, isso é claro falando do artigo, porque nesse caso que nós estamos. Entendido? E aí o que acontece semanticamente? Se a gente diz faz anos que eu não vou às festas, é porque eu estou falando de festas específicas. Se eu digo faz anos que eu não vou a festas sem colocar o artigo, é porque eu não quero especificar festa, eu quero dizer a festa, qualquer tipo de festa, de qualquer pessoa, de qualquer lugar. É como dizer que faz anos que eu não vou a festa nenhuma. Entendido? Se eu não ponho o artigo, eu não especifico. Essa que é a diferença. Sem artigo, sem especificação neste caso, e com artigo existe a especificação. Ok? Muito bem. Na letra I, vamos lá. Vai aparecer já para vocês o material aí, continuando o que a gente estava fazendo. Faz anos que eu não vou às festas deste clube. Agora, nós temos uma especificação aqui. Certo? Se essa especificação aparece, são festas deste clube, aí, pessoal, nós temos apenas uma possibilidade. Vocês entenderam? Então, quando não existe especificação nenhuma, existem as duas possibilidades. Quando vem a especificação, veja o emprego do artigo. Esse exemplo que eu pus aqui, faz anos que eu não vou às festas deste clube, é mais para que vocês tenham aí a lógica da informação da especificação pelo artigo. Tá bom? E na J, estou me preparando para ir à festa. Bom, aqui é o seguinte, festa feminino singular. E esse A que eu pus aqui também é feminino singular. Mas vejam, para eu chegar para alguém, é aí que eu falo de contexto, né? Para eu chegar para alguém e falar assim, olha, eu estou me preparando para ir à festa. Veja, porque a pessoa sabe de que festa eu estou falando. Ela sabe. E se ela sabe de que festa eu estou falando, certo? Se ela sabe de que festa eu estou falando, o que vai acontecer? Eu estou falando de uma festa específica. Então, o próprio contexto especifica, certo? Veja que eu não sou nem obrigada a botar artigo aí, porque o contexto poderia fazer isso, mas por praxe, você então coloca o artigo, certo? Para fazer a especificação. E no caso aqui ainda temos a regência novamente do verbo ir e, portanto, vai acento grave, certo? Ah lá, para ir à festa. Tudo bem? É assim. Na L, não chegaram a conclusão alguma. Então, vejam só.
Aqui nós estamos justamente trabalhando de novo com o verbo chegar. E aí, só para a gente ratificar aquela ideia que eu falei para vocês, além da indicação de lugar, não é? Se existe a questão do movimento, se existe a questão da procedência ou do meio de carro, a gente ainda tem a questão da regência do verbo chegar como transitivo indireto. Então, vejam bem, quem chega, chega a alguma coisa, não necessariamente a um lugar. Está aí, estou mostrando agora no exemplo. Não chegaram à conclusão, tá certo? Aqui não é realmente uma questão de movimento, aqui é uma questão de regência do verbo chegar, sem ser naquela semântica de indicação de lugar, seja com movimento, seja com procedência, seja como meio. Entendido isso? Você tem que somar todas essas ideias, porque isso tudo faz parte. Não é nem só uma coisa, nem só a outra. Tudo bem? Então,